Olá, irei com esse vídeo tratar sobre o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Aqui irei explicar os 5 primeiros artigos deste código. Então, a começar o artigo 1º, o presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5º, inciso 32, artigo 170, inciso 5º, da Constituição Federal e artigo 48 das disposições transitórias DCT. O Código de Defesa do Consumidor, ele nasce devido a uma norma cogente. O que é isso? Aquilo que é necessário, aquilo que é coercitivo, tem uma coação legal. Observamos isso no artigo 5º, inciso 32, onde o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Temos ainda o artigo 170, o inciso 5º, onde iremos tratar dos princípios gerais de atividade econômica, onde irá dizer defesa do consumidor da Constituição Federal. Temos ainda o artigo 48 das disposições transitórias, a DCT, em que ordenará a criação do CDC no prazo de 120 dias. Vamos agora ao artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Antes de mais nada, cabe aqui dizer os elementos jurídicos da relação de consumo. Temos os elementos de ordem objetiva, que é o serviço e o produto, e os elementos de ordem subjetiva, que é o fornecedor e o consumidor. E nesse artigo, fazendo a caracterização de quem é o consumidor, sendo a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um serviço ou um produto sendo destinatário final, temos duas teorias para qualificar quem é o consumidor. A teoria adotada pelo STJ, majoritária, é a teoria finalista ou subjetivista, onde o consumidor é o destinatário final, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Porém, ela não pode utilizar desse produto ou serviço para sua atividade econômica. Temos a segunda teoria, a teoria maximalista ou objetivista, onde o consumidor também é o destinatário final, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, porém, o seu produto ou o seu serviço pode ser utilizado para a sua atividade econômica. À guisa de exemplo, para a teoria finalista, temos a personagem do livro da Cândido Otimismo, do Voltaire. A senhora Cunegundes, ela compra máquinas de costura para fazer alguns remendos em suas roupas e também do seu grupo familiar. Aqui, ela é consumidora. Para a teoria objetivista ou maximalista, temos que a senhora Cunegundes compra várias máquinas de costuras para a sua atividade econômica. Ela é considerada consumidora. Para a teoria finalista, aqui é adotada pela STJ, ela não é consumidora. A pessoa jurídica, para a teoria finalista, ela é considerada consumidora quando o seu produto ou serviço é divergente de sua atividade econômica. Então, temos uma indústria têxtil e ela compra algodão para a confecção de suas roupas, ela não é considerada consumidora. Porém, se a indústria têxtil ela adquire um serviço de transporte para então difundir a sua mercadoria, ela é consumidora. Explicado? Vamos agora ao parágrafo único deste artigo 2º. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Aqui nós iremos ter o consumidor por equiparação, que iremos explicar também no artigo 17 e artigo 29 deste Código. De antemão, à guisa de exemplo, temos o consumidor por equiparação na seguinte hipótese. Em uma residência moram 3 pessoas.
Uma delas, adquire um produto ou um serviço e que cause dano às demais pessoas. Elas, as demais, poderão ser ingressados dentro do CDC por serem consumidores por equiparação. Compreendido? Vamos agora ao artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, sumariamente, para caracterizar o fornecedor, temos que ele precisa ter uma atividade econômica, desenvolva uma atividade econômica de forma habitual e profissional. Esse é o fornecedor. Vamos agora para os elementos objetivos, que é o produto e o serviço. O parágrafo 1º deste artigo, nós temos os produtos. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Aqui não cabe maiores explicações. O parágrafo 2º, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Fazendo somente uma ressalva neste parágrafo, no Estatuto de Idoso, nós temos no artigo 36, salvo a memória, onde os maiores de 65 anos poderão utilizar o transporte público de forma gratuita. Eu pergunto, pode ser usado o CDC nessa hipótese? E a resposta é sim, pode. Mas, Pedro, não se fala que deve ser remunerado o serviço? Pois é. Esse serviço que se diz do transporte público, ele é aparentemente gratuito. Então, ele é regulado sim pelo CDC. Os elementos puramente gratuitos é que não são incluídos no CDC. Os aparentemente gratuitos são sim. Vamos agora ao artigo 4º. Dirá o artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendido os seguintes princípios. A Política Nacional de Consumos temos que será pautada sobre os princípios que regem esse código, como também sempre no respeito, na dignidade, na saúde e proteção do consumidor e harmonia nas relações de consumo. Vemos no inciso 1º, tem um reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. A vulnerabilidade é a máxima principal deste código. Ela está classificada em 3 vulnerabilidades. A fática, que é o poderio, a discrepância econômica do fornecedor em face do consumidor. Temos a vulnerabilidade jurídica ou científica, que é aquela em que o consumidor não tem o pleno conhecimento de seus direitos. E ainda a vulnerabilidade técnica, onde o consumidor não conhece a forma, a substância utilizada na produção, na confecção do produto ou do serviço. Importante ainda destacar, na vulnerabilidade fática, a hipossuficiência. A hipossuficiência, ela é uma marca pessoal do consumidor. Ela tem de ser declarada pelo consumidor. A vulnerabilidade fática, ela é universal, ela é válida para todos os consumidores. Essa é a diferença existente entre elas. Tudo bem? Vamos ao inciso 2º. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Linha A, por iniciativa direta. Linha B, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas. Linha C,
pela presença do Estado no mercado de consumo. Linha D, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Então aqui vemos a necessidade e a importância do Estado para promover a execução do direito do consumidor. Vamos agora ao inciso 3º. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da produção, da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, artigo 170 da Constituição Federal. Sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Aqui temos o princípio da harmonização dos interesses, onde o produto novo ele só poderá ser colocado em mercado quando tiver uma inspeção em que ele não oferecerá riscos à saúde e terá uma harmonização, uma compatibilização entre os interesses do produto e também da sociedade. Vemos ainda o princípio da adequação, onde o fornecedor ele é o responsável pela eficiência do seu produto. Vemos o princípio da boa-fé, onde o consumidor e o fornecedor devem agir sempre com confiança e lealdade, e o princípio do equilíbrio nas relações de consumo, onde não se pode haver cláusulas iníquas, cláusulas que comprometam o direito do consumidor. Vamos agora ao inciso 4º. Educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com vista à melhoria do mercado de consumo. Então aqui temos o princípio da adequação e informação sobre os direitos do consumidor para que assim ele possa fazer a sua compra da melhor forma. Vamos agora ao inciso 5º. Incentivo à criação pelos fornecedores de meio eficiente de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Aqui notamos que as indústrias, as empresas, elas devem buscar meios alternativos para solucionar os conflitos entre o fornecedor e o consumidor. E aqui nós temos a presença do RECAL, que é o fornecedor chama todos aqueles veículos, por exemplo, para fazer uma substituição ou uma troca ou um reparo de forma gratuita, aquilo que pode então causar um dano muito maior à saúde do consumidor. Vemos ainda que as empresas devem fornecer meios de que o consumidor possa entrar em contato e também fazer negociações quanto a esses meios, esses vícios e defeitos dos produtos, para que assim não haja uma morosidade na justiça. Vamos agora ao inciso 6º. Coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Aqui vemos então a repressão ferrenha com aqueles que agem de má fé, aqueles que buscam lesar o consumidor e a prática de uma deslealdade na concorrência. Vamos agora ao inciso 7º. Racionalização e melhoria dos serviços públicos. Aqui vemos o último princípio, onde temos que os serviços públicos eles devem ser prestados de forma clara, de forma que haja assim uma efetivação necessária naquele serviço ou produto. E o último inciso, o estudo constante das modificações no mercado de consumo. Aqui temos esse último princípio, onde se tem o estudo das modificações no CDC, para que assim ele acompanhe a evolução dos produtos e dos serviços e não fique atrasados. Vamos agora ao artigo 5º. Para a execução de política nacional das relações de consumo, contará um poder público com os seguintes instrumentos, entre outros. Aqui vemos
a necessidade do Estado também de promover a execução da forma do direito do consumidor. Inciso 1º, a manutenção da assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Aqui vemos, então, o acesso à justiça. Inciso 2º, instituição de promotoria de justiça e defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. Vemos, então, aqui uma forma qualificada para que, então, se tenha um litígio, a sua necessária qualificação. Inciso 3º, a criação de delegacias de polícias especializadas no atendimento e consumo, vítimas de infração penais de consumo. Aqui vemos, então, uma instituição especializada nestes casos de consumidores. Inciso 4º, a criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígio de consumo. Aqui vemos, então, a especialização, como se diz, das varas para os litígios dos consumidores. Vamos agora ao inciso 5º e último. Concessão de estímulos de criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. Aqui temos, então, a criação de sindicatos para consumidores, de grupos que possam, então, informar o consumidor os seus direitos. E é isso, ficamos aqui por hoje. Na próxima, iremos tratar, então, do artigo 6º ao 10º. Bom